Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre as tecnologias, né, desconhecidas, talvez nem tanto para alguns, mas para outros sim, né? E essas tecnologias que têm relação com o nosso mental, né, os artefatos dos dimensionais, né, que a gente conhece em muitas obras de arte e até algumas passagens bíblicas, né? Que é, no caso, a situação de Moisés, né, que abriu o Mar Vermelho. Então, essas tecnologias nós utilizamos no passado, embora alguns até não acreditem em reencarnação, né, mas a gente perdeu nosso corpo físico, e hoje a gente também vai resgatar essas tecnologias, né, José Celso? Tem o intuito de resgatar, né? Só que para isso a gente tem que saber usá-las para o bem, né? Que talvez no passado a gente tenha extrapolado, né, em algum sentido, e enfim, causado alguns débitos, né? Como talvez pode ter sido a situação, né, de Moisés. Mas são tecnologias as quais a gente tem por natureza, né? A gente utiliza de certos artefatos para potencializar aquilo que nós podemos também fazer com a nossa própria tecnologia mental, né? Outra situação da tecnologia mental, então, né, seria os feitos de Jesus, né, daquele que a gente conhece como Jesus, né? A cura de cegos e leprosos, a ressurreição de Lázaro, a multiplicação de pães e peixes e a transformação de água em vinho. Então, são processos que, como eu comentei há pouco, a gente já viveu no passado, né? E hoje a gente também a gente está vivendo isso novamente, né? Com algumas pessoas que possuem essas habilidades mais afloradas. Uma pessoa, no caso, o presidente do ecossistema Dáquila, é uma delas, né? Que teve seu treinamento desde criança. Então, em Dáquila, as pessoas já passaram por essas situações, já acompanharam coisas como multiplicação de comida, né? José Celso, não sei se você já, do Maná, né? Se você participou dessa atividade, onde teve, mas eu vi o Hernani comentando isso uma certa vez, né? Você estava... Eu participei algumas vezes, tá? Nos 3 anos que eu morei em Zigurate, especificamente. Então, o que a gente ouve as pessoas falar, então, os mais antigos, de que certo dia foi feito o maná, uma comida, né? Muitas coisas que são feitas em Dáquilas, elas são especiais, né? Elas têm como intuito aquilo que a gente já falou, o nosso prolongamento da vida, né? A transmutação. Então, em determinada situação, foi feito um alimento lá, que era o maná. E aí as pessoas foram comendo, e era uma panela pequena, e aquela comida, ela foi se multiplicando até a última pessoa comer, né? Não faltou comida diante de uma multidão, que geralmente são muitas pessoas lá, né, José Celso? Não sei se naquela época também era. Então, hoje a gente já está vivendo, acompanhando esses feitos da tecnologia mental, né, que Cristo, no passado, também dominava, né? E a transformação da água em vinho também é outra situação que em Dáquila a gente já acompanhou, né? As pessoas acompanharam, não é meu caso, mas eu usufruo do vinho, né? Você quer falar sobre isso, José Celso? Essa tecnologia, né, fantástica, nós tínhamos essa tecnologia lá atrás. Aí nós fomos fazer mau uso, nós fomos perdendo, tá? Nós perdemos porque fizemos mau uso. Se nós tivéssemos feito bom uso, você acha que para vocês, pessoal, você acha que Moisés fez certo? E para você, cara, Moisés fez certo ter deixado o mar? Tudo que envolve, né, a morte de alguém não é muito... Acaba causando débitos, né? A gente tem livre-arbítrio, mas a morte é algo que eu acho que é condenável, né? Digamos assim. Ou você acha que não, quem estava ali, porque tinha que estar ali? Tinha que desencarnar, porque tinha que desencarnar ali. Será? Eu acho que nada é por acaso, né? Mas como a gente tem hoje essa consciência, a gente está trabalhando muito essa questão da consciência, né? Então, o foco é na gente, né? E a gente não fazer as coisas erradas como fez no passado, né? A gente transmutar todas as coisas ruins, né? E nesse intuito também melhorar até o sistema do nosso planeta, que é isso que a gente estava falando anteriormente, né? O sistema do BDM, que é para a humanidade. Então, a questão da transformação da água em vinho foi um simples ato do Urandir jogar uma garrafa d'água para cima, né? E daquela garrafa começou a jorrar o vinho, né, José Celso? Certo. Uma maravilha, né? Então, pessoal, há uns 20 anos atrás, eu lembro que, numa palestra com o Urandir, quem perguntou se o que o Moisés fez foi certo. Ele disse que não. Fala que não, né? Por isso que nós estamos reencarnando de novo, por causa do mau uso das nossas tecnologias no passado, reencarnando com mais conhecimento para não repetir os mesmos erros. Se pode chamar de erro. Como os parceiros dizem que tudo que foi negativo foi aprendizado, então não foi um aprendizado. Mas no aprendizado a gente vai atualizando o conhecimento. E agora, como o sistema Terra, tá, como disse Emanuel, nós estamos na melhor fase do sistema Terra, tá? Muito acelerado agora, né? Vou mudar muito rápido, né? Terceira, quarta, quinta, vai ser tudo muito rápido, né?
Então, nós temos que sair dessa armadilha que nós criamos no passado, né, cara? Sim, o perdão também acho que é importante, né? A gente mesmo se perdoar também faz parte do processo. Bom, gente, mas então, voltando sobre as tecnologias, essas tecnologias mentais, a última personalidade a quem a gente tem mais informação sobre isso foi o Cristo, né? Então, conforme a gente está conversando aqui, né? Então, a gente tem como Cristo hoje como uma representação de um ser superior, supremo, né? No caso, até o cristianismo tem essa personalidade de Cristo como sendo um avatar de Deus, digamos assim, né? A manifestação de Deus na Terra. Então, sobre um outro processo onde Cristo demonstrou suas habilidades sobre a tecnologia mental, é essa aqui que eu vou ler agora também. Tá? Jesus levou consigo 3 dos seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João. Esse é um trecho da Bíblia, né? E subiu com eles a um monte alto. Enquanto estava orando, sua aparência se transformou diante deles de uma maneira extraordinária e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então, até eu conhecer Dáquila, eu não imaginava que o processo de transfiguração era mudar a face. Quando você domina a matéria, você pode transformar a sua própria face, que é o que o Bilu faz, né? Às vezes ele aparece de uma maneira, às vezes aparece de outra. Tanto que ele já permitiu que registrasse ele, então já falou que era ele, né? Então ele apareceu de várias maneiras, né? Então a questão de se transfigurar, você poder mudar a sua face, talvez seja por isso que a gente tem tanta imagem diferente de Cristo, né? Nas pinturas, nesses retratos do passado. Mas a questão de ser resplandecente, né, ele se transformou em luz. A gente tem como uma referência a essa transformação do corpo em luz hoje, atualmente, nas mídias sociais, que é a transformação do Bilu. Né? Ele permitiu que filmassem ele durante uma atividade de campo, onde ele se iluminou todo a partir do frontal, se transformou em luz. Então, muitas pessoas hoje aguardam seres de luz, né, que possam vir ajudar a gente a sair dessa vida um pouco escrava que a gente vive, né? Esperando que Deus vá chegar e ajudar a mudar toda a situação, e não é, né? Isso que os seres nos falam, que a gente tem que trabalhar, a gente tem que cuidar do nosso corpo, da nossa mente, para poder chegar aos feitos que eles fazem. No caso, o Bilu já demonstrou para a gente, né? Então, esses são os seres de luz que estão nos ajudando, né? As pessoas, eu falo isso assim, que eu vejo muita pessoa criticando, e volta e meia isso acontece, né, em redes sociais, tratando isso como uma chacota, né? Sem ter noção de quem essas pessoas estão falando mal, né? Acreditam em um Deus, esperam por seres de luz, mas quando alguém se manifesta, mostra isso na prática de como que funciona, você se transformar em luz, as pessoas acreditam. Não é muito estranho isso? Acho isso tão estranho, né? Além de estranho, né, cara? Transfigurar. Você vê que os governantes, né, tinha maior, fariseu, não sei se é fariseu que fala, né? Tinha maior dificuldade de saber quem é o Jesus, né? Porque mudava, ele transfigurava, né? Exatamente. E hoje também o Urandir consegue fazer isso, né? Muita gente já viu ele resplandecente, né? Sim. Nós não sabemos quem é esse Urandir encarnado aqui, né? Eu só acho muito que ele é o Moisés, tá? Pode ser, por que não? Então, justamente, essa é uma boa pergunta. Quem é Urandir, né? Que consegue transformar água em vinho, consegue tornar o seu corpo resplandecente. Será que ele também transfigura? E a gente desconhece ele, de fato, quem é? E eu acredito que isso acontece com o Urandir. Ele tem o domínio, né? Ele tem uns parceiros que combinou até os 7 anos de idade, ajudou ele, né? Despertar as memórias cósmicas, as habilidades, né? Sem falar que no passado, Cristo trouxe a boa nova para as pessoas, né? E foi tudo distorcido. E hoje, quem que está trazendo a boa nova para as pessoas, né? Mostrando que a gente pode sair do sistema, né? Deixar de ser escravo, trabalhar ter tempo para a gente trabalhar a nossa evolução, né? Não viver só para o trabalho, enfim, né? É uma coisa a se refletir. Seria interessante que as pessoas refletissem um pouquinho sobre isso, né? Que muitos podem estar perdendo a oportunidade de se conhecer melhor, né?